Bom dia, pessoal. Tudo bem? Lá. Todo mundo acordado ainda? Gente, eu sou o Fábio, CEO e cofundador da Bitools. Para quem não conhece ainda, a Bitools é uma escola de inglês. E uma coisa bem engraçada, esse aqui sou eu, tá? Esse aqui é do lado da minha irmã, que está aqui hoje, minha sócia. E quando eu era criança, tinha uma coisa que eu odiava muito na vida, que era estudar inglês. E então, assim, eu lembro assim, meus pais me obrigavam, que sabiam que era importante para mim o inglês, eu não sabia por que o inglês era importante, então eles me levavam a uma escola e acontecia muito assim, às vezes eles me deixavam na frente da escola, saíram com o carro, eu virava a esquina e fugia da escola, então eu tinha pavor da escola de inglês. Eu lembro que uma vez, os meus pais trabalhavam fora, minha mãe pediu para um tio meu ir me buscar na escola, em casa para levar na escola. E quando chegou meu tio, eu falei para ele assim, não vai ter aula hoje, porque daí meu tio, não vai ter aula? Não, porque a mãe da professora morreu, então não tem aula. Eu tinha na época, acho que 8, 9 anos, e meu tio, tá bom, e foi embora. E a hora que ele encontra minha mãe, ele fala assim, foi buscar o Fábio, mas não vai ter aula porque a mãe da professora morreu. Só que eu morava numa cidade muito pequena, e é claro que a minha mãe conhecia a família da professora. E a mãe falou, nossa, morreu a dona Ana, que tragédia, que coisa triste. E ela ligou na casa para dar os pêsames. Tá? Então, vocês imaginam o que aconteceu comigo agora que minha mãe chegou em casa, né? Naquela época a gente apanhava mesmo, não tinha conversa. Então, e foi assim, eu odiava inglês. Então, a vida inteira eu tentei estudar, meus pais queriam que eu estudasse, eu não estudei, a minha irmã estudou, né? Ela é muito mais esperta que eu, mulher geralmente é muito mais esperta que o homem para essas coisas, e, na verdade, as mulheres vão dominar o mundo, porque em tudo elas são melhores que os homens, mas vamos lá. A questão é, o que acontece é o seguinte, a escola de inglês ela não tinha nenhum apelo para a gente, ela não era legal, não era divertida, não dava vontade de ir para a aula. E quando a gente olha para a escola de hoje, a gente fala, nossa, a escola do futuro, como que ela vai ser? A gente tem tanta coisa, e a gente fala assim, sempre fala assim, inovação na educação, a gente precisa inovar, precisa de coisa nova. O que é a primeira coisa que a gente vê na cabeça? Realidade virtual. Então, a gente vê esses óculos, essas revistas, coisa tão bonita, o símbolo da educação moderna é a realidade virtual. Pergunta para vocês, quantos lugares, quantas empresas vocês conhecem que realmente utilizam realidade virtual na educação hoje? Utilizam mesmo? Muito pouco, quase nenhuma? Sim, mas é lindo colocar aqui, né? E o que acontece? A realidade virtual ficou uma coisa tão bonita de falar que as pessoas param de se perguntar para que serve isso? O que a gente faz com isso? Tá? E a gente tem umas coisas que acontecem como isso. Tá? Isso aqui são imagens reais. Por exemplo, o cara está com óculos de realidade virtual desenhando o quadro. Se ele não está enxergando, o que ele está desenhando? O cara está correndo na praia com óculos de realidade virtual. Ali em cima tem umas criancinhas e não tem o celular ali dentro, quer dizer, elas não estão vendo nada, mas tá. E o principal, eu acho interessantíssimo, é essa revista aqui, Revolução da Educação, em óculos de realidade virtual. Eu comprei a revista, abri, são 5 páginas de reportagens. Sabe quantas vezes eles mencionam realidade virtual na reportagem? 0, muito bem, 0 vezes. Não falam nada de realidade virtual, mas é bonito colocar na capa. Mas para que serve a realidade virtual? Vamos lá. Uma breve história para vocês é o seguinte, quando que eu aprendi inglês? Porque eu queria aprender inglês, eu só não gostava de estudar inglês, eu odiava, eu achava que era difícil, era ruim, era chato. Quando me formei, fiz curso de Direito, nada a ver com a área, eu fui morar na Irlanda. Acabei ficando 2 anos lá e eu aprendi da forma mais difícil. Eu sempre digo assim, o pessoal fala, para aprender inglês é só morar fora. Gente, é a maneira mais difícil de você aprender, porque você não tem ninguém pegando você pela mão. Você é jogado assim, se vira. E você chega a um país que você não entende nada que as pessoas falam. Imagine assim, vocês vão para a Rússia hoje, chega lá, todo mundo começa a falar russo com vocês. Vocês vão aprender só de ouvir a pessoa falando russo? Mas é engraçado que com o inglês as pessoas têm essa impressão. Só ir lá, as pessoas vão falar, eu vou tomar água de lá e o inglês vai entrar em mim. Não é difícil, é dolorido. Né? Eu acabei morando 2 anos na Irlanda, voltei para o Brasil, comecei a dar aula de inglês, adorei, foi paixão assim, em primeira vista, pela educação, pela sala de aula, pelos alunos. O ambiente de escola de inglês era muito legal e eu acabei abrindo minha própria escola, minha própria franquia. Então, isso foi no começo de 2009. 3 anos depois, eu abri minha segunda escola. E aí entra a história da minha irmã, que estava na Alemanha, voltou, ela foi minha sócia na segunda escola. A gente tinha 2 escolas de inglês. Tinha vários alunos, tudo muito legal, muito bonito, a gente ganhava bastante dinheiro. Só que, assim, nesses quase 10 anos de escola, o que aconteceu? Muita coisa mudou lá de 2009 para 2019. Então, por exemplo, a gente não liga mais para aluno, a gente manda WhatsApp, as pessoas pagavam em dinheiro lá, hoje elas usam cartão. A gente tinha uma cantina na escola, né, mudou para uma máquina, uma snack machine. Muita coisa foi evoluindo, certo?
Mas a sala de aula? O quanto que ela mudou nesses 10 anos? Nas escolas de vocês, quanto que mudou a sala de aula? Então, essa era uma sala de aula 10 anos atrás. E lembro que chegou um ano que, era uma representação dela, a gente precisa deixar a sala mais moderna, essa sala está muito antiga, a gente precisa deixar ela mais, tecnologia, vamos melhorar a sala de aula. O que a gente fez? Pronto, agora resolveu o problema. Agora a gente não tem mais radinho, agora a gente tem um tablet, que faz a mesma coisa que o radinho, mas agora é um tablet. Essa foi a grande inovação na sala de aula. Então, a gente precisava deixar a escola legal. A gente colocava... a gente chegou a montar uma quadra de futebol para os alunos, quadra de esportes, tinha simulador de Fórmula 1, tinha videogame, tinha um monte de coisa legal na escola. Então, os alunos adoravam ir para a escola, que eu não tinha quando era criança. Mas quando o professor chegava e chamava todo mundo para a sala de aula, o que acontecia? Choro, né? Ninguém gostava. Era, sala de aula. Então, uma coisa estava muito errada. Se a gente é uma escola, a sala de aula não tinha que ser a atração principal da escola, e ela é o quê? O lugar que as pessoas menos queriam estar. Então, quando a gente fala em tecnologia, a tecnologia ela não pode ser usada na educação como uma coisa para deixar bonitinho. Lembra sempre do exemplo ali do radinho versus tablet. A gente trocou o radinho por um tablet. Para quê? Para fazer a mesma coisa que a gente fazia com o radinho, certo? Ficou mais fácil do professor trabalhar? Ficou. A gente mudou alguma coisa a aula? Não. Quando a gente colocou a lousa digital, o professor ia lá e escrevia no quadro. Daí a gente colocou a lousa, o professor ia lá e escrevia na lousa. Mudou a aula? Não. Então, a tecnologia como acessório, ela não ajuda, ela não vai mudar, ela não vai deixar mais legal. Um exemplo, vocês iam comprar hoje um aparelho de fax com tela, touchscreen, ou um preenchedor de cheques com Bluetooth, que conecta automático no seu telefone? Comprariam? Alguém? Não? Por quê? Porque não faz sentido você inovar um objeto obsoleto, certo? Quando eu era criança, eu lembro do meu pai comprando guia 4 rodas para pegar os mapas para a gente viajar. Então, imagine hoje a 4 rodas lançando um mapa com realidade aumentada, que você abre o mapa e você... Vocês comprariam? Não, porque você tem GPS. Não faz sentido, certo? Então, quando a gente olha para a sala de aula e a gente fala assim, a gente precisa inovar, essa inovação, ela não pode ser só deixá-la mais bonitinha, não pode deixar, agora ela é tecnológica. Não, e ela continua o mesmo modelo. Porque a gente não consegue mudar. Então, assim, é a mesma coisa que você colocar uma câmera de ré num Fusca. Ele continua sendo um Fusca com uma câmera de ré, certo? Então, faz sentido? Não faz sentido, mas a educação parece que isso é tão normal, a gente fazer isso, é tão... Ok, a gente faz a mesma coisa, deixa mais bonito, tá ok. Então, um problema muito grande que a gente tinha na escola de inglês era o quê? A evasão. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil possui mais de 7.000 escolas de idiomas. O mercado de ensino de inglês no Brasil movimenta mais de 7 bilhões de reais por ano. Ou seja, as pessoas estão estudando, elas não estão aprendendo. Concordam? Imagine que eu falo para vocês assim, o Brasil tem mais de 7.000 restaurantes e 97% da população morre de fome. Esses dados batem? Não batem. Tá? Mas quando a gente fala de educação, parece que é uma coisa normal. Parece que a culpa é do aluno. O aluno não quer ficar na escola, ele não quer estudar, o aluno é preguiçoso. E o que a gente está fazendo para mudar isso? Então, a gente entendeu o seguinte, a gente precisa de emoção, precisa despertar a emoção do aluno. Então, a emoção influencia o aprendizado e gera significado. Até o professor Mota, que é um dos palestrantes aqui, ele foi um dos nossos mentores na época, e a gente trabalhou isso. Primeira coisa, você tem que trabalhar com emoção. E aí que começa a nascer a ideia da Bitools. Tá. A Bitools começou há 2 anos e pouco, na verdade. A gente começou toda a ideia lá em 2017. A gente lançou para o mercado há 1 ano e pouco. Hoje, um grupo de 35 pessoas trabalhando diretamente só na franqueadora. A gente tem 17 escolas abertas hoje no Brasil, em todas as regiões do Brasil, são mais 15 abrindo até dezembro. Mas quando a gente montou a Bitools, a gente pensou o quê? Vamos começar do zero, vamos reinventar tudo, vamos repensar, vamos desconstruir tudo que a gente sabe e começar a construir de novo. Então, a gente trouxe vários especialistas de várias áreas e a gente começou a montar como que seria um curso ideal. E aí que entra a parte da realidade virtual. Então, como que ela vem? Como que o VR vem para a Bitools? Não como uma ferramenta para deixar a aula bonita, mas para a gente gerar emoção,
para a gente gerar engajamento e para suprir um problema que a gente tinha muito grave nas escolas de inglês. Quantas pessoas vocês conhecem que falam assim, eu entendo, eu sei ler inglês, mas eu não consigo falar. Tá. Por que elas não conseguem? Porque elas não praticam. Porque se você está numa sala de aula com 30, 40 alunos, um professor, repete comigo todo mundo, você está, de fato, praticando o seu speaking? Você está tendo interação? Quantas pessoas aqui que já foram para fora, todo mundo que já foi para fora, conhece alguém que foi para fora, uma vez já teve aquela situação do, eu sei falar inglês, senta no restaurante e fala assim, I want a coffee, please. Daí o garçom pergunta, sugar or sweetener? Daí você fala, yes. Daí ele fala, yes what? Yes, né? Açúcar adoçante, yes. Né? Então, por quê? Porque as pessoas travam. E por que elas travam? Porque elas nunca praticaram uma situação real. Porque o professor ensina para elas o quê? Você vai para os Estados Unidos, você fala assim, can I have a coffee, please? Daí o aluno anota, perfeito. É isso que vai acontecer numa situação real? É só isso. Qualquer coisa que você pedir, o garçom vai adivinhar exatamente o que você quer e vai colocar lá. A primeira vez que eu fui para fora, eu fui numa steakhouse, né? Uma casa, um lugar que vendia carne. E eu pedi para ele, eu quero carne. E o garçom perguntou assim, how would you like your steak? Né? Como você quer a sua carne? Daí eu, boa, né? Delicious. Ele, não, como você quer a sua carne? Deu no prato, né? Na plate. Ele olhou, tipo, impaciente para mim, como? Tipo, rare, medium rare, tipo, qual que é o ponto da carne? Nunca nenhum professor explicou isso para mim aqui no Brasil. Como que eu ia saber? Né? Então, o que a gente faz, a BTools, a gente coloca o aluno, a gente tira o imagine do aluno, a gente coloca ele numa situação real. Tá aqui, ele coloca o óculos, ele está no restaurante. Ele está no restaurante conversando com atores, ele é um personagem desse seriado, em primeira pessoa, e ele está interagindo. Então, inclusive, numa das lições aqui, o aluno está numa steakhouse, e ele tem que pedir uma carne, e o garçom pergunta, how would you like your steak? Porque é isso que ele vai encontrar quando ele estiver lá. Outro vídeo aqui não abriu, mas do nosso curso do Pré-Teens, ele em computação gráfica. Acho que dá para dar o play lá, né? A gente criou o quê? Um seriado. Todo mundo conhece Stranger Things? Então, é mais ou menos no Stranger Things que o aluno ele é um personagem de seriado. Então, eles têm um mistério, eles têm que descobrir um mistério. E o aluno está ali dentro e ele tem que responder as coisas para conseguir resolver o mistério. Será que a gente causa engajamento assim? Será que a gente consegue engajar o aluno e despertar a emoção? Então, isso que a gente consegue fazer com realidade virtual. Não é só para colocar na capa da revista. A realidade virtual é uma ferramenta sensacional. Quando a gente fala em inteligência artificial também, é até um termo que assusta, né? Porque tudo que a gente vê de tecnologia parece que é uma coisa caótica. Vai acabar com o futuro, vai tirar empregos. Eu tinha uma amiga que ela pagava uma fortuna para um professor americano só para trabalhar a pronúncia dela. Então, ela fazia aula, ela falava assim, 1 hora ela ficava falando inglês e esse professor ficava corrigindo cada pronúncia dela. Hoje em dia, a gente tem inteligência artificial para isso. Na BTools, a gente usa o Watson da IBM para fazer o quê? É isso, o aluno pode praticar no aplicativo dele, em sala de aula, quantas vezes ele quiser o speaking dele, porque ele vai ter um professor ali dando feedback para ele o tempo inteiro. E o mais legal essa inteligência artificial está mandando um relatório do desempenho desse aluno para o professor dele, que a hora que ele sentar com o professor já sabe exatamente qual é o problema do aluno, e ele consegue trabalhar o problema individual de cada aluno. Porque cada aluno aprende de forma diferente, não? A questão do método também, a gente trabalha com a sala de aula invertida e o ensino adaptativo. De novo, cada aluno é diferente, principalmente na parte de idiomas. Tem alunos que eles aprendem muito mais rápido que outros precisam de mais tempo. A gente respeita o tempo de cada um, a gente entende cada um e a gente deixa o ensino objetivo. Ou seja, a gente tem sempre um diagnóstico no final da aula, o quanto que ele aprendeu, o quanto que ele não aprendeu. Conteúdo, né? Além de toda a gamificação, a gente tem um conteúdo que faz sentido para ele, não é aquelas coisas que não fazem sentido nenhum. Quando a gente fala de gamificação, e eu imagino que vocês ouviram muito falar sobre isso hoje, ou vão ouvir, as pessoas subestimam o poder da gamificação. E não estou falando de criança, tá? Vou dar um exemplo. Esse aqui é um aluno nosso. Toda vez que o aluno faz exercício na BTools, ele ganha BTOO Coins. Tá? E o que ele faz com os BTOO Coins? Ele troca por prêmios. Esse aluno aqui, tá? Ele fez 30 vezes cada lição dele, 30 vezes o homework dele em casa, 30 vezes o dever de casa. Por quê? Porque ele queria ganhar a medalha de ouro, era muito difícil. Um aluno de 40 anos. Então, a gamificação faz com que o aluno... Mas o mais importante é a gente alinhar a tecnologia com o professor. A gente consegue entregar esse relatório
para o professor, e o professor, com o conhecimento dele, com a empatia dele, consegue aplicar para o aluno. É o homem mais a máquina, não é um substituindo o outro. Então, a Bitus, a gente lançou um pouco mais um ano do mercado, a gente já ganhou um prêmio na Espanha, no South Summit, no México, agora a gente foi acelerado pela Singularity University no Vale do Silício. A gente é uma empresa aqui de Curitiba, mas é engraçado que muita gente, as pessoas entram nas escolas da Bitus e elas querem saber de onde veio a Bitus. Quando a gente fala que é do Brasil, o pessoal fica meio decepcionado, parece que é mais legal quando é de fora. Agora a gente já mente, fala, é dos Estados Unidos. Ah, que legal, então, é bacana isso. Mas a gente tem no mundo inteiro, né, essa coisa. E para finalizar aqui, durante a Singularity, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o professor Peter Diamandis, para quem não conhece, fundador da Singularity, e ele fala muito que a inteligência artificial e a realidade virtual vão transformar radicalmente a educação. E eu pude apresentar para ele a BitTools, e o feedback que eu tive dele foi justamente assim, vocês estão fazendo hoje a educação do futuro. E espero que todo mundo saia inspirado para mudar seus lugares também. Muito obrigado, pessoal.